O Danúbio não é só um rio, é uma linha de nervos. No fim do século XIII, ele separa o mundo romano, com suas estradas de pedra, seus impostos, seus editais, de um outro mundo que não cabe em tabelas. Tribos que atravessam a água quando o gelo fecha. Cavaleiros que surgem do nevoeiro. Aldeias queimadas que viram fumaça baixa sobre a planície. Ali, na borda, a vida é curta e a disciplina é longa. E é desse chão duro, de províncias balcânicas, onde o latim convive com sotaques ásperos, e onde o soldo vale mais do que qualquer genealogia, que sai Caio Galério Valério Maximiano. Galério. Um homem que vai aprender cedo que o império não se sustenta com discursos. Sustenta-se com ordens. E com o selo imperial na cera, a origem dele, como a de tantos oficiais que sobem pela espada, não vem com mármore e estátuas. Vem com poeira. As fontes antigas o colocam na região da Dácia Ripense, na área de Sérdica e arredores, ou na faixa de terras que hoje a gente chamaria de Bulgária e Sérvia. É um mundo de colinas baixas, bosques, estradas militares, fortalezas de fronteira. Um mundo onde o inverno corta a pele e o verão levanta nuvens de insetos sobre os pântanos. Ali, o império é sentido no peso do capacete, na ração de trigo, no couro do cinto, no som do corno chamando para a formação. A política, para um jovem como Galério, não é o Senado. É o centurião. Ele cresce num tempo em que Roma já não é aquela Roma das aulas de retórica. O século III foi uma máquina de moer imperadores. Generais proclamados pelas tropas, assassinados por outras tropas, substituídos por outros generais. A moeda perde valor. As fronteiras rangem, as cidades muram-se. O império continua enorme, mas a sensação é de que ele está sempre um passo atrás do próximo incêndio. E nesse cenário, a carreira militar vira o caminho mais direto para a sobrevivência e para a ascensão. Não é romantismo, é cálculo. Um homem com talento para obedecer e mandar pode subir mais rápido do que um aristocrata preso a tradições. Galério entra no exército e se forma no tipo de escola que não tem biblioteca. Marcha, acampamento, patrulha, punição. A disciplina romana, na fronteira, é uma religião própria. O soldado aprende a cavar trincheira com a mesma seriedade com que aprende a matar. Aprende a montar paliçada, a medir distância, a contar rações, a manter o equipamento seco. Aprende que a ordem não é uma ideia abstrata. É a diferença entre um acampamento que resiste a um ataque noturno e um acampamento que vira um matadouro. E aprende também a linguagem do medo. Não o medo covarde, mas o medo como ferramenta. O medo que mantém a fileira fechada quando o inimigo grita do outro lado. Esse tipo de homem chama a atenção num império que, naquele momento, está desesperado por homens assim. Porque quando Diocleciano sobe ao poder em 284, ele não herda um trono, herda um problema. Um problema com muitos nomes: inflação, usurpadores, fronteiras, burocracia corroída, lealdades compradas. Diocleciano é um reformador com instinto de quartel. Ele entende que o império não pode mais ser governado como se fosse uma cidade-estado ampliada. É grande demais, lento demais, vulnerável demais. E então, ele faz algo que parece simples, mas é uma revolução. Divide o poder para tentar salvar o todo. Primeiro, em 286, ele eleva Maximiano a co-imperador, Augusto do Ocidente, enquanto ele fica com o Oriente. 2 homens, 2 centros de comando, 2 frentes principais. Mas nem isso basta. As crises não esperam. As distâncias são brutais. Uma mensagem de uma fronteira pode levar semanas para chegar. Um exército pode se perder no caminho. Um imperador pode morrer antes de ver o inimigo. E é aí que nasce a tetrarquia. 4 governantes, 2 Augustos e 2 Césares, cada um com sua zona de responsabilidade, ligados, por uma ideia de colegialidade e por uma propaganda de unidade. Em 293, a máquina tetrárquica é formalizada. Diocleciano escolhe como seu César um homem que ele conhece bem, Galério. Maximiano escolhe Constâncio Cloro como seu César. Não é um concurso de popularidade, é uma seleção de comandantes. Diocleciano quer alguém que aguente o Oriente, que aguente a fronteira do Danúbio, que aguente a Pérsia, que aguente a burocracia. E, sobretudo, que aguente obedecer, porque a tetrarquia, por trás da linguagem de harmonia, é uma hierarquia. Diocleciano é o arquiteto. Os outros são pilares. E pilares não discutem com o engenheiro. A nomeação de Galério como César muda tudo. De repente, aquele homem de fronteira entra no mundo onde a caneta pesa tanto quanto a espada. Ele ganha corte, secretários, mensageiros, um aparato de cerimônia que não é vaidade, é política.
O imperador, nesse período, se afasta do estilo primeiro entre iguais e se aproxima de uma majestade quase sagrada. Vestes, diademas, audiências controladas, prostrações. O poder precisa parecer distante para ser temido e respeitado. E Galério, que vem do barro, aprende a vestir o ouro sem esquecer o ferro. Há também um gesto que sela a confiança de Diocleciano: o casamento. Galério se liga à família imperial ao casar-se com Valéria, filha de Diocleciano. Não é romance, é amarra. A tetrarquia se sustenta em laços pessoais, em adoções políticas, em casamentos que transformam generais em filhos do sistema. O império vira uma casa grande, e cada quarto tem uma faca escondida. Mas naquele momento, a ideia é clara: continuidade. Sucessão planejada. Nada de tropas proclamando um novo César no meio da noite. Nada de Roma refém do humor de uma legião. Como César, Galério recebe uma área de atuação que é, ao mesmo tempo, honra e castigo. Os Balcãs e o Danúbio, com olhos voltados para o Oriente. É uma zona de pressão constante. Sármatas, Carpos, Godos, grupos que os romanos classificam com nomes amplos, às vezes imprecisos, mas que, na prática, significam incursões, saques, reféns, tratados quebrados. A fronteira não é uma linha, é uma faixa de atrito. E o César precisa estar lá, não em palácios, mas em estradas enlameadas, em pontes improvisadas, em fortalezas onde o cheiro de fumaça se mistura ao de couro molhado. A tetrarquia funciona como uma máquina de resposta rápida. Enquanto Diocleciano reorganiza o Oriente e pensa em impostos, moedas, administração, Galério é o braço que segura o norte. E ele segura do jeito que sabe, com dureza. A reputação dele, desde cedo, é a de um homem severo, um soldado que acredita na punição como método e na obediência como virtude suprema. Isso não é um traço pessoal isolado. É um estilo de governo que combina com o projeto de Diocleciano. O império, para sobreviver, precisa de previsibilidade. E previsibilidade, num mundo de crise, costuma ser construída com medo. Mas o Oriente chama. E chama com um nome que, para Roma, é sempre um espelho incômodo: Pérsia. O Império Sassânida não é uma tribo de fronteira. É um estado organizado, com rei dos reis, com exércitos, com diplomacia, com ambição. É um rival à altura. E no fim dos anos 290, a tensão cresce até virar guerra aberta. O Shah Narses entra em cena, e a fronteira oriental volta a ferver. Para Diocleciano, é uma questão de prestígio e segurança. Para Galério, é a chance de provar que não é apenas um cão de guarda do Danúbio, mas um comandante capaz de enfrentar o inimigo mais perigoso. A campanha contra os sassânidas é um teste brutal. As fontes falam de uma derrota inicial de Galério. Um revés que dói porque acontece sob os olhos de Diocleciano. A guerra no Oriente não é como a guerra no Danúbio. O terreno muda, o clima muda, a logística muda. Há desertos, montanhas, longas linhas de suprimento, cidades fortificadas, cavalaria pesada. Um erro de cálculo vira catástrofe. E quando a derrota vem, ela não é apenas militar. É política. Um César derrotado enfraquece a imagem de invencibilidade que a tetrarquia tenta vender. Diocleciano, dizem algumas tradições, teria humilhado Galério publicamente, obrigando-o a correr ao lado do carro imperial. Pode haver exagero aí, gosto literário por cenas de submissão, mas o sentido é plausível. Na tetrarquia, o fracasso não é tolerado com delicadeza. O sistema depende de performance, depende de vitórias, depende de uma aura de controle, e Galério aprende, do jeito mais duro, que o poder colegiado não significa indulgência, significa cobrança. Ele volta ao campo, reorganiza, aprende. E então vem a virada, em 297, 298. Galério conduz uma campanha que termina em vitória decisiva. O teatro principal passa pela Armênia e pelas regiões montanhosas, onde a mobilidade e o conhecimento do terreno podem neutralizar parte da vantagem persa. A guerra se resolve não só com coragem, mas com marcha, com suprimento, com alianças locais, com o uso inteligente do espaço. E quando a vitória chega, ela chega grande. Os romanos capturam o acampamento persa, tomam tesouros e, sobretudo, impõem um acordo que reposiciona a fronteira a favor de Roma. O tratado que se segue, associado à paz de 299, é um daqueles momentos em que a burocracia vira arma. Não é só ganhamos uma batalha, é redesenhar mapas, definir zonas de influência, garantir que a Armênia e a Ibéria Caucasiana fiquem sob órbita romana. Estabelecer pontos de controle é o tipo de vitória que dá ao regime tetrárquico o que ele mais precisa:
legitimidade. E Galério, o homem de fronteira, vira o vencedor do Oriente. Um César que não apenas obedece, mas entrega resultados. A propaganda imperial trabalha com isso como um ferreiro trabalha com metal quente. Arcos, inscrições, moedas, títulos, Pérsicos Máximos, Armeniacos, nomes que transformam campanhas em identidade. O povo não vê a logística, vê a imagem. E a imagem é de um império que voltou a mandar no mundo. Galério se torna indispensável. E um homem indispensável, dentro de um sistema que tenta evitar homens indispensáveis, é sempre um risco. Porque a tetrarquia foi criada para impedir exatamente o que o século XIII produziu em excesso. Generais carismáticos que viram imperadores por aclamação. Diocleciano quer um mecanismo, não um herói. Quer uma engrenagem que continue girando quando uma peça se desgasta. Só que a realidade insiste em produzir personalidades, e Galério, com sua vitória e sua dureza, começa a ocupar espaço demais no imaginário do poder. Ele também começa a se moldar como governante, não apenas como comandante. Isso significa lidar com cidades, com elites locais, com impostos, com recrutamento. Significa entender que o exército é um consumidor voraz. Precisa de grão, de animais, de metal, de roupas, de pagamento. E quem paga é o camponês, o artesão, o comerciante. A reforma fiscal de Diocleciano tenta tornar isso mais eficiente e mais previsível. Com censos, com avaliações de terra, com um sistema que amarra pessoas a obrigações. É um império que se burocratiza para sobreviver. E Galério, mesmo sendo homem de espada, aprende a usar o outro tipo de lâmina. O decreto. O Oriente, além disso, é um mosaico religioso. Cultos tradicionais romanos, deuses locais, mistérios, filosofias, judaísmo, cristianismo. Para um governante como Galério, formado na ideia de disciplina e unidade, essa diversidade pode parecer não riqueza, mas ameaça. Não porque ele seja um teólogo, mas porque ele é um administrador do medo e da ordem. O Estado romano, especialmente sob Diocleciano, reforça a ideia de que a Pax Deorum, a paz com os deuses, é parte da segurança pública. Sacrifícios, rituais, observâncias. Não são apenas fé, são política. São o idioma comum que liga aldeias e cidades ao centro imperial. E aí entra um elemento que vai marcar o nome de Galério para sempre, mesmo que ainda esteja no horizonte distante. A relação dele com a religião como instrumento de coesão. No fim dos anos 290 e início dos 300, o regime tetrárquico investe pesado em restaurar tradições, em reforçar cultos públicos, em apresentar os imperadores como protegidos de Júpiter e Hércules, Diocleciano como Jóvios, Maximiano como Hérculius. Não é só propaganda. É uma tentativa de costurar um império esgarçado com símbolos antigos. E Galério, como parte desse sistema, absorve essa lógica. Para ele, a unidade religiosa não é um detalhe. É cimento. Ao mesmo tempo, a vida na corte tetrárquica é uma escola de rivalidades silenciosas. 4 homens no topo, cada um com seu exército, sua administração, seus favoritos, seus generais. A harmonia é proclamada em moedas. Nos corredores, ela precisa ser negociada todos os dias. Galério, como genro de Diocleciano, tem acesso privilegiado. Mas acesso também significa exposição. Ele precisa provar lealdade e, ao mesmo tempo, construir sua própria autoridade. Precisa ser o executor duro sem parecer um usurpador em potencial. É uma dança perigosa, feita de cerimônias, cartas, audiências e daquele gesto repetido que transforma vontade em realidade. O selo imperial na cera, pressionado com força, deixando a marca que ninguém pode contestar sem contestar o próprio Estado. A tetrarquia, nesse primeiro momento, parece funcionar. As fronteiras são defendidas com mais rapidez. As campanhas são coordenadas, a moeda é reformada. A administração é reorganizada em dioceses e províncias menores, para reduzir o poder de governadores e dificultar rebeliões. O império, que parecia um animal ferido, volta a andar com alguma firmeza. E Galério é um dos músculos dessa recuperação. Ele não é o cérebro. Esse é Diocleciano. Mas é o braço que bate, o punho que fecha. E, no entanto, por baixo da superfície, há uma tensão que nenhum edito resolve. A sucessão. O sistema tetrárquico depende de um princípio simples e quase antinatural para a política romana: abdicação voluntária e sucessão planejada. Os augustos deveriam se retirar. Os césares deveriam subir. Novos césares deveriam ser escolhidos. Um ciclo, uma máquina. Só que homens não são engrenagens.
Homens envelhecem, adoecem, se apegam ao poder, têm filhos, têm ambições. E o exército, esse animal coletivo, tem suas preferências. Ele gosta de comandantes que conhece. Ele gosta de dinastias porque dinastias prometem continuidade de favores. A tetrarquia tenta ser antidinástica. O mundo romano, na prática, continua dinástico no coração. Galério observa isso de perto. Ele vê Constâncio Cloro no Ocidente. Um homem respeitado, com tropas leais, com um filho chamado Constantino que cresce no ambiente militar e que mais tarde vai se tornar um nome impossível de ignorar. Galério vê Maximiano, o velho Augusto do Ocidente, com seu filho Maxêncio, também orbitando o poder. E Galério, que não vem de uma família senatorial, que não tem um sobrenome antigo para proteger, entende que o sistema só vai sobreviver se a escolha dos sucessores continuar nas mãos do topo, e, portanto, nas mãos dele quando ele estiver no topo. Essa percepção é crucial para entender o tipo de governante que Galério se torna. Ele não é um filósofo no trono. Ele é um operador de poder. Um homem que acredita que a ordem é construída, não desejada. E que se você não escolhe seus sucessores escolhem você, com uma adaga. Nos anos que antecedem 305, Diocleciano envelhece. A saúde dele piora. O peso do governo, as viagens, as campanhas, a própria tensão de manter 4 centros de poder alinhados, tudo isso cobra um preço. Diocleciano, o arquiteto, começa a pensar em sair de cena. E isso, para qualquer sistema político, é o momento mais perigoso. Quando o fundador decide largar o leme, para a tetrarquia, é o teste definitivo. Se a máquina funciona, ela deve continuar sem ele. Se não funciona, ela era apenas a vontade de um homem disfarçada de instituição. Galério, nesse período, está no auge da influência. Ele é César, vencedor contra a Pérsia, genro do Augusto do Oriente, comandante experiente. Ele tem prestígio militar e proximidade familiar. Ele também tem um temperamento que não combina com concessões fáceis. As fontes cristãs posteriores vão pintá-lo como um perseguidor feroz, e isso vai colorir tudo o que dizem sobre sua personalidade. Mas mesmo filtrando a propaganda adversária, sobra um retrato consistente. Galério é duro. Galério é obstinado. Galério acredita na força como linguagem universal. E essa dureza não é só contra inimigos externos. Ela se aplica ao próprio aparelho romano. Um imperador tetrárquico precisa arrancar recursos de um império cansado. Precisa recrutar homens de aldeias que já perderam filhos para guerras anteriores. Precisa exigir impostos em espécie porque a moeda oscila. Precisa impor disciplina a governadores e oficiais que, em tempos de crise, aprenderam a enriquecer com corrupção. A reforma de Diocleciano tenta amarrar tudo com regras. Mas regras, sem fiscalização e punição, viram papel. Galério é o tipo de homem que transforma papel em aço. O cotidiano do poder, para ele, é uma sequência de decisões que parecem pequenas, mas mudam vidas. Quantos homens uma cidade deve fornecer? Quanto trigo deve entregar? Qual estrada deve ser reparada? Qual fortaleza deve receber reforços? Qual general deve ser promovido? Qual deve ser afastado? E cada decisão é registrada, copiada, enviada por mensageiros que cruzam estradas imperiais, trocando cavalos em estações, carregando tábuas enceradas e rolos de pergaminho. O império é uma rede de comunicação, e o selo na cera é o nó que prende essa rede. Há também o teatro do poder. Audiências em que delegações de cidades trazem coroas de ouro, discursos de lealdade, pedidos de redução de impostos, reclamações contra oficiais locais. O imperador ou César ouve, decide, às vezes concede, às vezes pune. A decisão não precisa ser justa, precisa ser obedecida. E para ser obedecida, precisa parecer inevitável. A majestade imperial, nesse período, é construída para isso, para que a ordem pareça vir não de um homem, mas do próprio destino de Roma. Galério aprende a usar esse teatro, mas ele nunca deixa de ser, no fundo, um soldado. E isso aparece no jeito como ele se move, no jeito como ele fala com oficiais, no jeito como ele valoriza lealdade acima de sutileza. Ele confia em homens de campo, em veteranos, em gente que sabe montar acampamento e manter linha de suprimento. Ele desconfia de elites urbanas que falam bonito e entregam pouco. Essa tensão entre o mundo militar e o mundo civil é antiga em Roma, mas no fim do século III ela se intensifica. O império está cada vez mais militarizado e os imperadores são cada vez mais generais. Quando a tetrarquia é criada, ela também cria novas capitais de fato. Roma, a cidade simbólica, perde centralidade,
O poder se desloca para onde estão as fronteiras e os exércitos. Nicomédia, Milão, Tréveris, Sirmium. Galério circula por esse mapa de cidades estratégicas, onde palácios imperiais são construídos não para contemplação, mas para comando. Palácios com salas de audiência, com escritórios, com depósitos, com guardas. Cidades com arsenais, com oficinas, com burocratas. O império se torna uma máquina administrativa e militar. E Galério é uma peça que se encaixa perfeitamente. A ascensão dele, portanto, não é um conto de sorte. É uma resposta a uma época que exige homens assim, e ao mesmo tempo é o prenúncio de um problema. Quando você constrói um sistema baseado em disciplina e coerção, você precisa que todos acreditem que a coerção funciona. Precisa que o medo produza unidade. Precisa que a obediência seja automática. Só que o mundo romano, no início do século IV, já está mudando por dentro. Há comunidades com lealdades que não passam pelo culto público tradicional. Há redes sociais e econômicas que atravessam províncias. Há uma religião, o cristianismo, que cresce, que se organiza, que cria solidariedades próprias. E, para um homem como Galério, isso pode parecer uma fissura na muralha. Mas ainda não é o momento em que essa fissura vira política de Estado. Por enquanto, Galério está ocupado em consolidar sua posição, em provar que merece o posto, em manter a fronteira segura, em ser o executor do projeto de Diocleciano. Ele é o homem que faz a máquina funcionar. E a máquina, por enquanto, parece invencível. Só que invencível é uma palavra perigosa, porque ela convida o destino a testar. No final dos anos 290 e começo dos 300, Diocleciano intensifica a ideia de renovação do império. Há um esforço de restaurar templos, de reforçar rituais, de apresentar os imperadores como escolhidos pelos deuses. A linguagem oficial fala de restauração, de renovação, de segurança. E nesse clima, qualquer grupo que pareça recusar os gestos públicos de lealdade religiosa pode ser visto não como dissidência privada, mas como ameaça pública. O Estado romano não separa facilmente religião e política. Sacrificar aos deuses é também sacrificar pela cidade, pelo exército, pelo imperador. Recusar pode ser interpretado como recusar a própria comunidade. Galério, com sua mentalidade de quartel, tende a ver o mundo em termos de coesão e ruptura. Ele não é o único. Muitos oficiais pensam assim, mas ele está numa posição em que suas preferências podem virar lei. E ele está cada vez mais perto do momento em que o selo na cera não será apenas o de um César obediente, mas o de um Augusto que decide. A relação com Diocleciano é central aqui. Diocleciano é o mentor, o sogro, o superior. Galério é o protegido, o executor, o herdeiro em formação. Há respeito, há dependência, há também tensão. Porque Galério, com suas vitórias, pode se sentir merecedor de mais autonomia. E Diocleciano, com sua visão de sistema, pode temer qualquer autonomia excessiva. A tetrarquia é um pacto de homens fortes. E pactos assim duram, enquanto todos acreditam que ganham mais, mantendo o pacto, do que rompendo-o. Em 303, quando o regime vai tomar decisões que marcarão a história do cristianismo, Galério já está plenamente moldado. Soldado de fronteira transformado em príncipe imperial. Homem de disciplina que acredita que a unidade se impõe, não se negocia. Mas antes de chegar a esse ponto, é preciso sentir o peso do caminho. O caminho de um homem que saiu de uma periferia fria e violenta e chegou ao centro do mundo romano, não por herança, não por eloquência, mas por eficiência, por dureza, por resultados. E há um detalhe que diz muito sobre esse tipo de ascensão. Ela cria uma visão de mundo em que tudo é conquistado e nada é dado. Um homem assim tende a desprezar concessões porque, para ele, concessão é fraqueza. Ele tende a acreditar que qualquer recuo é convite ao desafio. Ele tende a ver a política como extensão da guerra por outros meios. E, quando esse homem segura o selo imperial, a cera não recebe apenas uma marca administrativa. Recebe uma filosofia. A tetrarquia, nesse início, é uma tentativa de congelar o caos, de transformar a sucessão em procedimento, de transformar a crise em rotina administrável. E Galério é um dos seus produtos mais puros. Um imperador feito pela necessidade, não pela tradição. Um governante que não deve nada ao Senado, pouco a Roma, e tudo ao exército e ao sistema que o elevou. Ele é, ao mesmo tempo, a prova de que a máquina funciona, porque ela consegue produzir líderes capazes. E a prova de que a máquina é frágil, porque líderes capazes sempre querem mais espaço. Quando se olha para Galério ainda como César, antes de ele se tornar Augusto, dá para ver a linha que o conduz. Fronteira.
disciplina. Vitória, família imperial, autoridade crescente, e dá para ver também o cenário ao redor. Um império que tenta se reorganizar com reformas profundas, que desloca seu centro de gravidade para as províncias, que se militariza, que sacraliza o poder, que busca unidade num mundo cada vez mais plural. É um mundo em que a espada e a caneta são ferramentas do mesmo ofício, e em que o selo na cera, pressionado por uma mão calejada, pode decidir se uma comunidade vive em paz ou sob suspeita. Galério ainda não é o homem do recuo. Ainda não é o homem que, no fim, vai permitir oficialmente que cristãos voltem a se reunir. Ele é, por enquanto, o homem do avanço. O homem que sobe porque entrega o que o sistema quer. Controle. E o controle, nesse tempo, é a mercadoria mais rara do mundo romano. A estrada que leva de um acampamento no Danúbio a um palácio em Nicomédia é longa. Ela passa por batalhas contra persas, por tratados assinados com mãos firmes, por casamentos políticos, por reformas administrativas, por noites em que o frio entra pela tenda e o comandante precisa decidir se marcha ao amanhecer ou se espera mais um dia e arrisca perder a iniciativa. Ela passa por audiências em que a palavra lei é pronunciada como se fosse uma muralha, e ela passa sempre por aquele gesto repetido, quase banal, mas absoluto. O selo imperial na cera, que transforma a vontade em mundo. E quando esse homem, moldado por fronteiras e por vitórias, finalmente estiver no topo, o império vai descobrir que a disciplina que salva também pode esmagar, porque a mesma mão que segura a espada é a mão que assina. E a mesma cera que recebe o selo pode carregar um dia a marca da perseguição. Mas isso ainda está adiante. Por enquanto, Galério está subindo. E a máquina tetrárquica, brilhando de eficiência recém-forjada, ainda parece capaz de domar o destino. O Oriente que Galério aprende a governar não é um mapa colorido em pergaminho. É cheiro. É poeira fina que entra nos olhos quando o vento sopra do planalto da Anatólia. É o sal do mar de Mármara grudando na pele em Nicomédia. É o incenso queimando em templos antigos, misturado ao fumo grosso das oficinas onde se funde metal para moedas e armas. É uma terra de cidades velhas, com conselhos municipais orgulhosos, com teatros e banhos, com mercados onde se ouvem línguas diferentes. Na mesma esquina, grego, latim, aramaico, copta, e onde a autoridade imperial precisa ser sentida como uma presença constante, mesmo quando o imperador está a semanas de distância, e a autoridade, nesse começo do século IV, tem um rosto novo. Não é mais o príncipe que finge ser cidadão. É o Dominus, o senhor. A corte se fecha, a cerimônia se endurece, a distância vira método. O poder se protege com cortinas, com guardas, com protocolos. A audiência não é encontro, é ritual. O súdito não conversa com o imperador. Ele se aproxima como quem se aproxima de um altar. E Galério, que veio do barro do Danúbio, aprende a respirar nesse ar perfumado sem se embriagar. Ele sabe que o perfume é parte da armadura. A vitória sobre os Sassânidas, aquela virada de 297 e 298 que o transformou em vencedor do Oriente, não é só um troféu militar. Ela muda o peso da voz dele dentro da tetrarquia. Um homem que entrega fronteiras mais seguras e tratados favoráveis ganha crédito. E crédito, em política, é poder em estado líquido. Pode ser gasto em nomeações, em decisões, em pressão sobre aliados. Galério passa a ser mais do que o genro obediente de Diocleciano. Ele vira o homem que, se faltar, deixa um buraco. E é aí que o auge começa a mostrar sua face dupla. Porque o auge não é um pico tranquilo. É um lugar onde o vento é mais forte. A máquina tetrárquica, para funcionar, precisa de duas coisas ao mesmo tempo: mobilidade e previsibilidade. Mobilidade para reagir rápido. Um Augusto ou César perto da fronteira, com tropas, com mensageiros, com arsenais. Previsibilidade para que o império, cansado de décadas de improviso e usurpação, volte a acreditar que existe regra. Diocleciano tenta construir essa previsibilidade com reformas que parecem frias, mas são vitais. Reorganização de províncias, criação de dioceses administrativas, separação mais clara entre funções civis e militares, um sistema fiscal que mede terra e gente como quem mede capacidade de sustentar legiões. O problema é que medir não é o mesmo que colher. O imposto precisa ser cobrado. O trigo precisa chegar. O couro precisa virar sandália. O ferro precisa virar ponta de lança. E quando a moeda oscila, quando a confiança na prata se desfaz, o Estado exige em espécie sacos de grão, animais, tecido, madeira. O império vira uma economia de abastecimento permanente.
E isso pesa no cotidiano de aldeias e cidades como uma pedra no peito. Galério entende esse peso do jeito mais direto. Ele vê as colunas de carroças, vê os celeiros militares, vê os depósitos, vê o exército como uma boca que nunca fecha. E para um homem formado na fronteira, a prioridade é simples. A boca precisa comer, ou a muralha cai. A compaixão, se existe, é um luxo perigoso. É nesse clima de disciplina e cobrança que a política religiosa ganha um lugar central, não como debate espiritual, mas como ferramenta de Estado. O regime tetrárquico se apresenta como restaurador do mundo romano, restaurador de fronteiras, de moeda, de ordem, e restaurador também da relação com os deuses. A linguagem oficial insiste na ideia de que o império prospera quando honra corretamente o céu. Não é superstição de aldeia, é ideologia de governo. A Pax Deorum, a paz com os deuses, é tratada como infraestrutura invisível. Sem ela, tudo racha. Colheita, vitória, saúde pública, estabilidade. Diocleciano e Maximiano já haviam adotado títulos e imagens que os ligavam a Júpiter e Hércules. Não era só vaidade, era um modo de dizer: o poder não é acidente humano, é ordem cósmica. E, se o poder é ordem cósmica, desobedecer ao imperador não é apenas crime político, é impiedade. Galério, nesse cenário, é o homem que acredita que a impiedade é uma forma de sabotagem. O cristianismo, no início do século IV, não é mais uma seita escondida em catacumbas, como a imaginação popular gosta de pintar. Ele está nas cidades, está em redes de comércio, está em casas de artesãos e, em alguns lugares, em famílias de status. Tem bispos, tem organização, tem disciplina própria. E, sobretudo, tem um gesto que para o Estado romano é explosivo. A recusa do sacrifício público aos deuses tradicionais e ao gênio do imperador. Para um cristão, sacrificar é idolatria. Para um administrador romano, sacrificar é um ato cívico, uma assinatura pública de pertencimento. É aqui que a lógica do regime e a lógica da comunidade cristã se chocam como duas placas de pedra. E o choque não nasce do nada em 303. Antes disso, há sinais, tensões, episódios locais. Há governadores que pressionam. Há cidades onde a convivência é mais áspera. Há momentos em que o Estado testa limites. Mas a grande perseguição, aquela que a memória cristã vai guardar como a mais sistemática e abrangente, começa com o selo imperial. Começa com texto, com edito. Nicomédia, onde Diocleciano mantém sua corte oriental, é uma cidade que respira poder. Palácio, administração, oficiais, mensageiros. E também, ironicamente, uma comunidade cristã visível o suficiente para incomodar. As fontes cristãs, como Lactâncio e Eusébio, vão narrar o início da perseguição com cores dramáticas. A destruição de uma igreja, a queima de livros, a prisão de clérigos. Eles escrevem como quem escreve depois de sobreviver a um incêndio, com a fuligem ainda na garganta. E mesmo que a retórica deles exagere detalhes, o contorno geral é sólido. Em 303, o Estado decide atacar o cristianismo como problema público. O primeiro edito, emitido em fevereiro de 303, ordena que igrejas sejam demolidas, que escrituras sejam entregues e queimadas, que cristãos percam direitos legais, não podem processar, não podem ocupar cargos, ficam vulneráveis. É uma tentativa de desorganizar, de humilhar, de empurrar a fé para a clandestinidade. Não é ainda uma ordem universal de matar. É uma engenharia de asfixia, e aqui entra Galério como figura-chave da linha dura. Ele não é o único responsável. Diocleciano é o Augusto, a assinatura formal é dele. Mas Galério aparece nas tradições como o homem, que empurra, que insiste, que interpreta a diversidade religiosa como fraqueza do Estado. Lactâncio, que odeia Galério com uma intensidade quase pessoal, o descreve como instigador, como alguém que teria pressionado Diocleciano a agir. É preciso ler isso com cuidado, porque Lactâncio escreve para condenar, mas mesmo a condenação revela algo. Galério, aos olhos de contemporâneos cristãos, não era um moderado. Era o rosto da coerção. E coerção, para ele, tem lógica. Não é sadismo gratuito, é cálculo de disciplina. O regime tetrárquico vive de uma promessa. Nós devolvemos estabilidade. Nós devolvemos vitória. Nós devolvemos ordem. Para sustentar essa promessa, ele precisa de uniformidade em certos gestos públicos. O sacrifício é um desses gestos. O juramento é outro. A lealdade ao imperador é um terceiro. Se um grupo cresce recusando esses gestos, o regime enxerga um precedente perigoso. Se eles podem recusar, outros podem recusar.
E então o Estado vira uma colcha de lealdades parciais. Para um homem como Galério, isso é o começo do fim. Depois do primeiro édito, a escalada é rápida. Um segundo edito manda prender o clero cristão. Um terceiro oferece libertação mediante sacrifício. E, em 304, um quarto edito amplia a exigência. Todos os habitantes do império devem sacrificar, sob pena de punição. A perseguição deixa de ser apenas contra estruturas e líderes. Vira uma pressão sobre a massa, um teste de obediência. E o teste é administrado por gente como Galério. Oficiais, governadores, magistrados, soldados. Não é uma multidão descontrolada. É burocracia. É formulário. É fila. É altar montado em praça. É incenso. É um pedaço de carne queimando. É um certificado, o libelos, que prova que você sacrificou. Um papel que pode salvar sua vida. Um papel que, para um cristão convicto, pode condenar sua alma. O império, que se orgulha de suas estradas e seus arquivos, transforma a fé em procedimento. E o procedimento tem textura. Imagina uma cidade provincial na Ásia Menor, o sol batendo em pedra clara, o cheiro de suor e poeira. Um magistrado sentado, com escribas ao lado. Soldados de capacete, lanças apoiadas. Um altar improvisado. Pessoas chamadas pelo nome. Algumas tremem. Outras discutem. Algumas cedem rápido. Por medo, por pragmatismo, por cansaço. Outras recusam e são levadas. E no meio disso, a vida cotidiana continua. Vendedores gritam, crianças correm, alguém reclama do preço do pão. A perseguição não suspende o mundo. Ela se encaixa nele como uma lâmina. Para Galério, esse encaixe é sinal de que o Estado ainda manda, que a ordem pode ser restaurada com pressão suficiente, que a tradição pode ser defendida com força, mas o império é grande, e a tetrarquia é colegiada. A aplicação varia. No Ocidente, sob Constâncio Cloro, a perseguição parece ter sido mais branda em muitos lugares, mais focada em demolir edifícios do que em caçar pessoas. Não porque Constâncio fosse cristão. Ele era um político, um comandante, um homem que sabia medir o custo de uma política. E o custo, às vezes, é mais perigoso do que o alvo. Essa diferença de aplicação é um veneno lento para a ideia de unidade tetrárquica. Porque, se a lei é imperial, mas a prática muda conforme o governante, o império aprende uma lição. A vontade do centro não é absoluta. E Galério, que acredita na disciplina como cimento, vê isso como falha. Ao mesmo tempo, a perseguição produz efeitos que o regime talvez não tenha previsto. Ela cria mártires. E mártires são propaganda viva. Ela fortalece a coesão interna de comunidades cristãs que passam a se ver como um corpo sob ataque. Ela cria redes de apoio, de fuga, de solidariedade. Ela também cria divisões internas. Os que sacrificaram e os que não sacrificaram. Os lapsi e os confessores. Mas mesmo essas divisões mostram que a comunidade é grande o suficiente para ter política interna. Grande o suficiente para ser um mundo dentro do mundo. E o Estado, ao tentar esmagar, acaba reconhecendo a importância do que tenta esmagar. Galério, no auge, está no centro dessa tempestade. Ele é César, mas já age como homem que se prepara para ser Augusto. Ele circula entre quartéis e palácios, entre fronteiras e cidades. Ele vê o império como um corpo que precisa de músculos firmes, e ele vê a religião tradicional como parte do esqueleto. Sem ela, o corpo desaba. Há também um elemento pessoal, difícil de medir, mas impossível de ignorar. A cultura de origem de Galério, aquela fronteira balcânica, onde a disciplina é sobrevivência, tende a produzir governantes que valorizam uniformidade e obediência. Não é determinismo, é hábito. Um homem que passou a juventude vendo aldeias queimadas e tratados quebrados aprende a desconfiar de qualquer coisa que pareça opcional. Para ele, o Estado não pode ser opcional. O ritual não pode ser opcional. A lealdade não pode ser opcional. E, no entanto, o império que ele governa já não é o império em que o medo basta. As cidades são complexas. As elites locais têm suas manobras. As fronteiras exigem dinheiro e homens. A burocracia cresce, e com ela, a corrupção e a inércia. A perseguição, além de tudo, custa tempo administrativo, custa energia política, custa estabilidade local. Custa, às vezes, a própria produtividade de regiões onde cristãos são parte importante da economia urbana. O auge, então, é paradoxal. Quanto mais o regime tenta mostrar controle total, mais ele revela o quanto precisa trabalhar para manter esse controle. E Galério, nesse momento, ainda acredita que trabalhar mais, apertar mais, punir mais, resolve. A imagem do selo imperial na cera volta aqui com força.
Porque a perseguição é, antes de tudo, uma série de textos, editos que descem em cascata. Do Augusto para os prefeitos pretorianos, destes para os vigários das dioceses, destes para governadores provinciais, destes para magistrados municipais. Cada nível copia, interpreta, aplica, cada nível deixa sua marca. E no fim, a marca chega ao cidadão comum como uma ordem simples. Sacrifica. O selo é pequeno. A consequência é enorme. E enquanto isso, Galério continua sendo também o homem da guerra. O Oriente não é só cristãos e templos. É fronteira com a Pérsia, é vigilância sobre a Armênia, é atenção ao Danúbio. O Império Sassânida não desaparece porque Roma venceu uma campanha. Ele espera. Ele negocia. Ele observa. E o Império Romano, para manter a vantagem, precisa manter exércitos prontos. Prontos significa pagos. Pagos significa impostos. Impostos significam pressão. Pressão significa descontentamento. Descontentamento significa risco de usurpação. A tetrarquia foi criada para reduzir esse risco, distribuindo poder e criando sucessão planejada. Mas o auge de Galério coincide com o momento em que a sucessão começa a assombrar o sistema como um fantasma no corredor. Diocleciano envelhece e adoece. Maximiano também sente o peso dos anos. E dentro do esquema, a lógica é clara. Os Augustos devem abdicar. Os Césares devem subir. Só que há filhos. Há expectativas, há exércitos que preferem um nome conhecido. Constâncio tem Constantino. Maximiano tem Maxêncio. E Galério, que não quer ver a tetrarquia virar dinastia, começa a se mover para controlar o futuro. Controlar o futuro, para ele, é escolher homens que lhe devem tudo. Homens sem base própria forte demais. Homens que não tragam consigo um exército apaixonado por um sobrenome. Essa mentalidade vai ser decisiva depois de 305. Mas ela já está sendo forjada agora, no auge, enquanto a perseguição corre e enquanto a máquina tetrárquica ainda parece sólida. Galério aprende que a estabilidade não é um estado, é um esforço contínuo, e que se você relaxa, alguém ocupa o espaço. A perseguição, nesse sentido, também é uma demonstração de força interna. Um recado para todos os grupos. O Estado ainda tem dentes. Ainda pode impor. Ainda pode punir. Ainda pode exigir gestos públicos de submissão. Para um regime que se sacraliza, isso é quase uma necessidade psicológica. Um imperador que se apresenta como escolhido de Júpiter não pode tolerar, sem reagir, uma comunidade que diz que só há um Deus e que o imperador é apenas homem. E Galério, que se vê como guardião da ordem, não tolera. Mas a tolerância, ou a falta dela, tem consequências inesperadas. Ao perseguir, o Estado cria uma categoria de inimigo interno que não se comporta como inimigo tradicional. Não é um exército que você derrota numa batalha e dispersa. Não é uma tribo que você empurra para além do rio. É uma rede de crença e comunidade que pode se esconder, reaparecer, adaptar. Você pode prender bispos, mas outros surgem. Você pode queimar livros, mas a memória oral e as cópias sobrevivem. Você pode demolir um prédio, mas a reunião muda para uma casa. A espada encontra fumaça. E ainda assim, Galério insiste, porque insistir é o que ele sabe fazer. Ele é produto de um mundo em que recuar significa morrer. Na fronteira, recuo vira massacre. Na política, ele teme que recuo vire convite à desobediência generalizada. O auge dele, portanto, é um auge de tensão. Vitória externa, dureza interna, prestígio militar, radicalização administrativa. Um homem que acredita que o império se salva com disciplina, tentando impor disciplina a uma realidade social que já aprendeu a viver com múltiplas lealdades. E o mais impressionante é como tudo isso é feito com aparência de normalidade. A corte continua. As moedas continuam a ser cunhadas com rostos imperiais e slogans de vitória. As estradas continuam a ser patrulhadas, as cidades continuam a celebrar jogos e festivais. O império continua a funcionar. E no meio desse funcionamento, pessoas são presas por não queimarem um punhado de incenso. A banalidade do poder é uma das suas armas mais fortes. Há relatos de que, em Nicomédia, um incêndio no Palácio Imperial teria sido atribuído aos cristãos, servindo como justificativa para endurecer medidas. As fontes cristãs dizem que foi pretexto, que foi manipulação. É difícil saber o detalhe exato, mas o padrão é conhecido em regimes sob tensão. Um evento, real ou interpretado, vira prova de traição. E traição, em um Estado que se sacraliza, é o crime máximo. A perseguição ganha, então, um tom de segurança pública. Não é mais corrigir uma seita, é proteger o império. Galério, com sua mentalidade de quartel, entende perfeitamente esse idioma. Segurança, disciplina, unidade.
Ele fala essa língua como língua materna. E, no entanto, o Império não é um quartel. Ele é um continente de cidades, campos, desertos, montanhas, portos. Ele é uma soma de interesses. E interesses não se alinham só com medo. Eles se alinham com benefícios, com estabilidade, com previsibilidade. E, às vezes, com tolerância prática. O auge de Galério é, então, o momento em que ele parece mais coerente consigo mesmo. Ele é o que sempre foi, só que com mais poder. O soldado que virou príncipe e que usa o Estado como usa uma legião, para impor ordem. Ele acredita que a tradição religiosa romana é parte do equipamento do império, como o escudo e a espada. Se você joga fora o escudo, você morre. Se você deixa de sacrificar, você abre uma brecha no muro invisível que protege Roma. E o selo imperial na cera, pressionado com firmeza, transforma essa crença em política. Mas a cera guarda tudo. Ela guarda a marca do poder e, silenciosamente, guarda também o desgaste. Cada édito exige aplicação. Cada aplicação exige homens. Cada homem exige pagamento. Cada pagamento exige imposto. Cada imposto exige obediência. E obediência, quando forçada demais, vira ressentimento. O auge, quando esticado demais, vira rachadura. Galério ainda não vê a rachadura como algo que o obrigará a mudar. Ele vê como algo que exige mais força, mais pressão, mais disciplina. Ele ainda está no tempo em que acredita que o império pode ser endireitado como se endireita uma lâmina no fogo, batendo. E por alguns anos parece que funciona. O Estado prende, pune, exige. Muitos cedem. Alguns morrem. Muitos escondem. A vida cristã se torna mais perigosa, mas não desaparece. E o regime, apesar de toda a violência, não consegue produzir o resultado que deseja. Uma unidade religiosa simples, visível, automática. O auge de Galério, portanto, é também o auge de uma aposta. A aposta de que coerção pode restaurar o que o tempo mudou, a aposta de que o medo pode substituir a convicção, a aposta de que o império ainda pode ser governado como um quartel gigantesco. E enquanto essa aposta é feita, o relógio da sucessão continua correndo, silencioso, implacável. Diocleciano está mais perto da abdicação. Maximiano também. Constâncio envelhece. Os filhos dos imperadores e césares crescem, cercados de soldados que os olham com familiaridade e esperança. E Galério, no centro, tenta manter a máquina sob controle, sem perceber, ou talvez percebendo e ignorando, que a própria máquina, ao exigir tanta força para girar, está começando a aquecer demais. O selo imperial continua descendo sobre a cera. Um gesto pequeno, um estalo suave, uma marca perfeita. E, em algum lugar do império, alguém olha para um altar, olha para um punhado de incenso e decide se vive como o Estado manda ou se morre como a consciência manda. O Estado chama isso de ordem. A comunidade chama isso de fé. Galério chama isso de disciplina. E a disciplina, quando vira lei, não pergunta se o mundo mudou. Ela apenas exige que o mundo obedeça. Em 305, a máquina que parecia indestrutível faz o que prometera fazer desde o começo. Troca de mãos sem sangue. Pelo menos na teoria. Diocleciano, o arquiteto, abdica. Maximiano, o parceiro ocidental, abdica. Dois homens que tinham segurado o império como se seguram as rédeas de um cavalo nervoso, largam as rédeas ao mesmo tempo. Um gesto que, para qualquer romano acostumado a décadas de usurpadores, assassinatos palacianos e generais aclamados no meio do acampamento, soa quase sobrenatural. Como se a lei tivesse vencido o instinto, mas lei, em Roma, sempre dependeu de quem tem as legiões. Galério, agora Augusto, sente o peso do título como se fosse uma couraça nova. Brilhante, rígida, ainda não moldada ao corpo. Ele não herda um trono, herda um sistema. Um sistema que só funciona se todos fingirem e acreditarem que ele funciona. A tetrarquia é um acordo de disciplina entre homens armados, e acordos assim duram enquanto a ambição não encontra uma brecha. A brecha aparece no mesmo instante em que os velhos saem de cena. A sucessão planejada por Diocleciano não é uma sucessão de sangue, é uma sucessão de escolha. Os Césares sobem a Augustos. Novos Césares são nomeados. Galério sobe. Constâncio Cloro sobe. E para preencher os lugares vazios, entram Severo e Maximino Daia. Severo, homem do Ocidente, ligado a Constâncio. Maximino Daia, sobrinho, ou parente próximo, de Galério, criado na órbita dele. Um soldado duro, de fronteira, com o mesmo gosto, por disciplina e o mesmo olhar desconfiado para qualquer coisa que pareça frouxidão. E aí está o detalhe que parece técnico, mas é dinamite. Ficam de fora. Constantino, filho de Constâncio,
e Maxêncio, filho de Maximiano. Dois nomes que carregam algo que a tetrarquia tenta neutralizar: herança, carisma herdado, lealdade automática de tropas que serviram ao pai, e agora olham para o filho como continuidade natural. Galério acha que está prevenindo o retorno da dinastia. Acredita que está protegendo a regra. Só que ao fazer isso, ele cria ressentimento. E ressentimento, quando encontra soldados, vira proclamação. O império, nesse momento, é uma rede de estradas e mensagens, mas também é uma rede de boatos. Um mensageiro chega a uma cidade com a notícia da abdicação. Antes que o pergaminho seja lido em praça pública, a notícia já foi mastigada. Em tavernas, já virou aposta em mercados, já virou medo em casas de gente rica que sabe que mudança de imperador pode significar. Mudança de impostos, de favores, de inimigos, e no meio desse ruído, a perseguição aos cristãos continua. Continua porque a burocracia não para. Continua porque os editos já desceram como chuva ácida sobre as províncias. Continua porque governadores e magistrados, muitos deles, têm medo de parecerem fracos. E fraqueza, num tempo em que o poder é colegiado e competitivo, é convite para ser substituído. Só que a perseguição, que já era um esforço enorme, agora passa a competir com outra urgência: a sobrevivência política do próprio sistema. Constâncio Cloro morre em 306, em Eboracum, a atual York, longe do brilho oriental, longe dos palácios de Nicomédia. Morre em campanha como um comandante romano de verdade. E isso importa. Importa porque o exército está lá. Importa porque o exército, diante do corpo do Augusto, não pensa em teoria constitucional. Pensa em continuidade. Pensa em quem paga o soldo amanhã. Pensa em quem garante que o próximo comandante não vai punir a unidade por ter servido ao anterior. E então, acontece o gesto antigo. O gesto que Roma tenta esquecer desde que inventou a tetrarquia. As tropas aclamam Constantino. A aclamação militar é um som. É metal batendo em metal. É grito. É poeira levantada por centenas de pés. É o estandarte erguido. É o momento em que a política vira física, e quando isso acontece, o papel com o plano de Diocleciano vira papel mesmo. Frágil, dobrável, queimável. Galério recebe a notícia como se recebesse um golpe no rosto. Ele não está no campo, não está diante das tropas. Está no Oriente, cercado de cerimônia, de secretários, de selos, e ainda assim, sente o impacto porque ele sabe o que significa. Se um exército pode escolher um Augusto por conta própria, outros podem fazer o mesmo. A tetrarquia, que deveria impedir usurpações, acaba de produzir uma. Ele tenta conter. Tenta enquadrar o fato dentro da legalidade. Reconhece Constantino não como Augusto, mas como César, e eleva Severo a Augusto do Ocidente. É uma manobra de jurista com espada. Concede o suficiente para não provocar guerra imediata, mas mantém a hierarquia que lhe interessa. Só que Constantino, com tropas e território, não é um funcionário esperando promoção. Ele é um poder. E como se o destino quisesse testar a resistência do sistema em todos os pontos ao mesmo tempo, Roma, a cidade, a velha senhora, acostumada a mandar, decide que também pode escolher. Maxêncio, filho de Maximiano, é aclamado em Roma, em 306. A capital simbólica, que Diocleciano havia esvaziado de centralidade política ao preferir residências móveis e cortes regionais, reage como um organismo ferido, tenta recuperar importância. A guarda pretoriana, que havia sido reduzida e humilhada por reformas, encontra em Maxêncio um estandarte. A população urbana, sempre sensível a impostos e abastecimento, encontra nele uma promessa de alívio. E as elites locais, que se ressentem de serem governadas por homens distantes, veem uma chance de voltar a ter o centro do mundo por perto. De repente, o império tem mais imperadores do que o sistema comporta. Galério, o homem da disciplina, vê o tabuleiro se encher de peças que não obedecem ao movimento previsto. E ele reage como reage um comandante quando a linha quebra. Tenta esmagar a ruptura antes que ela vire hábito. Ele manda Severo contra Maxêncio. Severo marcha para a Itália. E aí a realidade romana mostra sua crueldade. Soldados não são autômatos. Muitos dos homens de Severo haviam servido sob Maximiano. E Maximiano, o velho Augusto que abdicara, volta ao jogo. Volta como pai, como símbolo, como general experiente. Ele aparece ao lado de Maxêncio. E com isso, transforma a campanha de Severo numa armadilha psicológica. Lealdades antigas ressuscitam. O exército de Severo hesita, deserta. Severo é capturado e morto. A tetrarquia perde um Augusto, não em batalha contra bárbaros, não contra persas,
perde para a própria Itália. Galério então decide ir pessoalmente, e esse é um momento revelador, porque mostra o quanto o sistema já está em crise. O Augusto do Oriente, que deveria ser o pilar da estabilidade, precisa atravessar o mundo para tentar impor autoridade na península onde Roma nasceu. Ele marcha para a Itália em 307. Marcha com tropas, com logística, com a confiança de quem acredita que presença imperial resolve. Mas a Itália não é uma fronteira aberta onde se vence com choque de cavalaria. A Itália é um labirinto de cidades muradas, de estradas conhecidas por quem defende, de campos que podem ser queimados, de depósitos que podem ser esvaziados antes da chegada do inimigo. E, sobretudo, a Itália é um lugar onde a política se mistura com a memória. Maxêncio se apresenta como defensor de Roma. Galério, aos olhos de muitos italianos, é o estrangeiro balcânico, o homem do Oriente, o cobrador de impostos, o imperador distante, que exige sacrifícios e obediência, mas não oferece o teatro e o pão com a mesma generosidade antiga. A campanha de Galério na Itália é um fracasso estratégico e moral. Ele não toma Roma, não consegue quebrar o núcleo de Maxêncio. E pior, enfrenta o risco de deserção, como Severo. Porque soldados, quando entram em território rico, começam a pensar em saque. E saque sem controle vira indisciplina. Indisciplina para Galério é veneno. Ele recua. Recuar, para um homem como ele, é uma humilhação que fica na pele. Enquanto isso, no Oriente, a perseguição aos cristãos continua a ser aplicada com intensidade variável, mas com um problema crescente. Ela não entrega o resultado prometido, não entrega unidade, não entrega retorno automático aos ritos tradicionais. Entrega, sim, papelada. Entrega prisões cheias. Entrega execuções que viram histórias. Entrega comunidades que aprendem a funcionar sob pressão. E entrega também um desgaste administrativo que, em tempos de guerra civil, vira luxo. Porque guerra civil não é só batalha. É moeda, é abastecimento, é recrutamento. É a necessidade de manter fronteiras seguras enquanto se luta contra romanos. É o pesadelo logístico de ter que vigiar o Danúbio e, ao mesmo tempo, preparar marchas para a Itália ou para o Reno. É o tipo de situação em que cada oficial competente faz falta, cada cidade leal faz falta, cada imposto recolhido faz falta. E a perseguição, ao transformar uma parcela da população em inimigo interno, cria um problema de confiança. Um governador que precisa de estabilidade local para arrecadar e recrutar não quer incendiar sua própria cidade. Um comandante que precisa de artesãos para produzir armas não quer prender metade das oficinas. Um prefeito que precisa de paz social não quer criar tumulto em praça pública por causa de um punhado de incenso. A política religiosa, que parecia instrumento de unidade, começa a parecer instrumento de desordem. Mas Galério não é homem de admitir isso facilmente. Ele foi moldado para acreditar que a ordem vem de cima, que a lei cria realidade, e ele ainda tem uma carta na mão. A ideia de que, se a tetrarquia está rachando, é justamente porque a disciplina foi relaxada em algum lugar, porque alguém foi brando, porque alguém deixou de exigir o gesto público que prova lealdade. Essa mentalidade encontra eco em Maximino Daia, seu César no Oriente. Maximino é jovem, ambicioso e governa regiões onde o cristianismo é forte. Síria, Palestina, Egito, áreas urbanas densas, cheias de redes comunitárias. Ele aplica a perseguição com vigor e, ao fazer isso, cria uma espécie de competição de dureza. Quem é mais fiel à tradição? Quem é mais capaz de restaurar os deuses? Quem é mais digno do favor divino? O império, que já está dividido por ambição, começa a se dividir também por estilo de governo. E no meio desse caos, Diocleciano, o Velho, está vivo. Retirado em seu palácio na Dalmácia, cuidando de jardins, dizem as fontes, como se cultivar repolhos fosse mais suportável do que cultivar imperadores. A imagem é quase cômica, mas é trágica. O homem que tentou criar uma regra para impedir guerras civis assiste de longe ao retorno do velho padrão. E Galério, que precisa da autoridade simbólica de Diocleciano, acaba sendo puxado de volta para a sombra do mestre. Em 308, acontece a Conferência de Carnunto. Carnunto, no Danúbio, lugar de quartéis e vento frio, não de mármore e incenso. Um cenário apropriado para tentar consertar um sistema que nasceu da lógica militar. Diocleciano aparece. Maximiano aparece. Galério aparece. É como se o passado tentasse impor ordem ao presente. O Acordo de Carnunto é uma tentativa desesperada de reescrever o mapa sem derramar mais sangue do que o necessário. Maximiano é forçado a abdicar de novo. Uma segunda abdicação, que já soa como farsa, mas é uma farsa armada.
Maxêncio é declarado usurpador. E para preencher o vazio no Ocidente, Galério nomeia Licínio como Augusto. Licínio é um homem de confiança de Galério, um companheiro de armas, alguém que deve sua elevação ao favor imperial, não a um exército, que o aclamou por sobrenome. É, para Galério, a solução perfeita. Um Augusto que não é filho de ninguém importante, que não tem Roma como base emocional, que depende do sistema para existir. Só que o sistema já não é o único que dá existência. Constantino existe, Maxêncio existe, e agora Licínio existe. E Maximino Daia, no Oriente, olha para essa nomeação e se sente insultado. Porque ele, César há anos, não é elevado a Augusto, enquanto Licínio recém-chegado recebe o título? A tetrarquia, que deveria ser previsível, vira um jogo de favoritismo. E favoritismo, em política imperial, é combustível para a rebelião. Maximino Daia começa a se intitular Augusto por conta própria. Não pede? Toma! O título, que deveria ser concedido como selo na cera, passa a ser arrancado como espada na bainha. Galério então está cercado. No Ocidente, Constantino e Maxêncio. No centro, Licínio tentando se firmar. No Oriente, Maximino Daia inflando o próprio status. E por trás de tudo, a lembrança de que ele, Galério, falhou na Itália. Falhou em esmagar Maxêncio, falhou em impedir a aclamação de Constantino. Falhou em manter a regra como regra. E, enquanto ele tenta segurar esse edifício com as mãos, a perseguição aos cristãos continua a consumir energia. Continua a exigir editos complementares, instruções, punições. Continua a produzir mártires que viram nomes repetidos em reuniões clandestinas. Continua a produzir também um tipo de cristão que o Estado não sabe como lidar. O cristão que não se rebela com armas, mas também não obedece com gestos. O cristão que aceita perder bens, aceitar prisão, aceitar morte, sem oferecer ao Estado o espetáculo de uma conspiração política para um regime acostumado a inimigos que se podem derrotar em campo aberto. Isso é desconcertante, porque a vitória, aqui, não é clara. Você pode executar um homem e, em vez de apagar um foco, acender 10, e há ainda o efeito colateral mais corrosivo. A perseguição ensina o Estado a usar a violência administrativa como rotina. Ensina governadores a confiscar propriedades com facilidade. Ensina magistrados a forçar juramentos. Ensina soldados a entrar em casas por causa de livros. E quando a guerra civil se intensifica, essas ferramentas não ficam restritas aos cristãos. Elas viram método geral. O império aprende a se tratar como inimigo interno. O desgaste não é só moral, é material. A economia imperial, já pressionada por reformas fiscais e por necessidades militares, sente o peso de anos de instabilidade. Cidades precisam financiar muralhas, guarnições, abastecimento. Proprietários rurais tentam esconder produção para escapar de cobranças. Funcionários locais, curiais, aqueles membros dos conselhos municipais que são responsáveis por arrecadação e serviços, começam a ver o cargo como sentença. Fugir da cúria vira tentação. E o Estado responde com coerção. Prende pessoas a funções, prende camponeses à terra, prende artesãos a corporações. A liberdade de movimento, que era uma das forças do mundo romano, vai sendo substituída por amarras. Galério, homem de disciplina, pode até aprovar esse endurecimento. Mas endurecimento demais torna o corpo rígido. E corpo rígido quebra. No plano militar, a situação é igualmente tensa. O Danúbio continua sendo uma fronteira viva, com povos se movendo, pressionando, testando. O Oriente precisa manter atenção aos sassânidas, mesmo em tempos de tratado. E o Ocidente está em ebulição. Cada marcha de tropas para uma guerra civil deixa outra fronteira mais fraca. Cada general que se desloca para enfrentar um rival abre espaço para um ataque oportunista. O império, que Diocleciano tentou tornar móvel com 4 imperadores, agora tem muitos imperadores, mas não tem coordenação. E coordenação é o que Galério mais precisa, e menos consegue. A autoridade dele, formalmente, ainda é enorme. Ele é Augusto Sênior no Oriente. Ele tem corte, tem burocracia, tem o peso do nome. Mas autoridade, na prática, depende de obediência. E obediência depende de medo e de esperança. Medo de punição, esperança de recompensa. Quando o sistema parece instável, a esperança muda de endereço. As pessoas começam a apostar em quem vai vencer. E quando se aposta, a lealdade vira investimento. Galério percebe isso e tenta responder com o que conhece: nomeações, títulos, ameaças, campanhas. Só que cada resposta cria novas fraturas. Maximiano, o velho, não desaparece.
Depois de Carnunto, ele tenta se reerguer mais uma vez, agora na Gália, tentando usar Constantino como plataforma. Constantino, por sua vez, joga um jogo cuidadoso. Precisa parecer legítimo, sem parecer submisso. Precisa manter o exército leal, sem se tornar refém dele. Precisa negociar com o passado, Maximiano, e com o presente, Galério, sem ser engolido por nenhum. Maximiano acaba derrotado e morre em 310, num fim que cheira a coerção e desespero. Mais um pedaço do velho mundo que cai, e Galério assiste a isso com uma sensação amarga. O sistema que ele tentou proteger contra dinastias está sendo corroído por homens, que usam exatamente o que ele tentou evitar. Sobrenomes, carisma, aclamação. Ao mesmo tempo, Maximino Daia intensifica sua própria política no Oriente. Ele não quer ser visto como inferior a Licínio. Quer prestígio, quer reconhecimento. E para isso, usa a religião como palco. Incentiva cultos tradicionais, apoia sacerdócios, promove sacrifícios públicos. E, em algumas regiões, pressiona cristãos com renovado vigor. A perseguição, que em certos lugares já começava a perder fôlego por cansaço e pragmatismo, ganha novo impulso por competição política. O resultado é um Oriente inquieto, não necessariamente em rebelião aberta, mas em tensão constante. Tensão que se sente no mercado quando alguém evita falar alto. Tensão que se sente em bairros onde casas se fecham cedo. Tensão que se sente em tribunais quando um caso de propriedade vira também um caso de religião. Tensão que se sente na própria burocracia, quando um funcionário não sabe se deve aplicar a lei com dureza para agradar ao César local, ou com moderação para evitar tumulto. E Galério, no topo, precisa de algo que a tetrarquia prometia oferecer: previsibilidade. Só que previsibilidade é justamente o que desapareceu. O selo imperial na cera, aquele gesto que transforma a vontade em lei, começa a perder parte do seu encanto. Porque o selo só vale se todos aceitarem que ele vale. Quando um homem se intitula Augusto sem autorização, ele está dizendo: meu selo vale mais. Quando uma legião aclama um imperador, ela está dizendo: nosso grito vale mais. Quando Roma aclama Maxêncio, ela está dizendo: nossa cidade vale mais. E nesse mundo, a perseguição aos cristãos, que deveria ser demonstração de controle, vira mais um sinal de que o Estado precisa forçar demais para ser obedecido. Há um detalhe humano, quase íntimo, que ajuda a entender o desgaste. A perseguição exige repetição. Não basta um edito. É preciso fiscalizar, é preciso verificar se o sacrifício foi feito, é preciso punir quem não fez. É preciso lidar com falsificações de certificados, com subornos, com gente que sacrifica pela metade, com magistrados que fecham os olhos, com outros que fazem questão de ser cruéis para mostrar zelo. É um trabalho que suja as mãos de muita gente. E mãos sujas criam inimigos. O Estado romano sempre soube ser duro, mas agora ele está duro consigo mesmo. E então, por volta de 310, a sensação é de que a tetrarquia não está apenas rachada, está em processo de substituição por algo mais antigo e mais simples. A luta entre pretendentes, cada um com sua base militar, cada um com sua propaganda, cada um com sua versão de legitimidade. O sistema colegiado vira fachada. O título vira arma. A religião vira bandeira. Galério ainda é Augusto. Ainda manda. Ainda assina, mas já não controla o ritmo dos acontecimentos. Ele reage. Ele remenda. Ele tenta manter Licínio firme, tenta conter Maximino Daia, tenta evitar que Constantino e Maxêncio se consolidem demais. E no meio disso, precisa manter o Oriente seguro, abastecido, obediente. É um trabalho de desgaste. Um trabalho que não dá glória. Não dá triunfo. Dá noites mal dormidas. Dá mensageiros chegando com más notícias, dá mapas sendo redesenhados com pressa, dá listas de impostos e de tropas que nunca parecem suficientes. E como se o corpo quisesse refletir o estado do império, o corpo de Galério começa a falhar. As fontes antigas falam de uma doença terrível, degradante, que o consome. Elas descrevem dor, inchaço, feridas, um apodrecimento que parece punição divina aos olhos de autores cristãos. É difícil separar descrição médica de propaganda moral, porque, para quem escreve depois, a doença do perseguidor vira argumento. O céu julgou, mas propaganda ou não, o fato central permanece. Galério adoece gravemente. E a doença muda o tempo da política. O tempo deixa de ser o tempo longo de reformas e planos. Vira tempo curto. Vira urgência. Um homem que sempre acreditou que a disciplina resolve tudo, se vê diante de algo que disciplina nenhuma controla. O próprio corpo.
e ao mesmo tempo vê o império diante de algo que editos e selos já não controlam: a multiplicação de centros de poder. A perseguição, nesse cenário, começa a parecer não apenas falha, mas contraproducente, porque ela não uniu, não pacificou, não restaurou a unanimidade religiosa. E agora, com guerras civis e rivalidades abertas, o Estado precisa de pacificação mais do que precisa de demonstração de força. Precisa reduzir frentes de conflito. Precisa transformar inimigos internos em contribuintes previsíveis. Precisa, acima de tudo, parar de sangrar energia em uma campanha que não entrega vitória clara. Galério ainda não recua publicamente, ainda não admite. Mas o desgaste já está escrito na cera, como uma marca que, com o tempo, perde nitidez, o mesmo gesto burocrático que antes parecia absoluto, o selo descendo, a lei nascendo, agora convive com uma realidade em que outros selos, outros gritos, outras espadas disputam o direito de definir o que é Roma. E, no fundo, é isso que torna esses anos tão perigosos. Não é apenas a perseguição aos cristãos. Não é apenas a guerra civil. É a sensação de que o império, acostumado a ser um só, está aprendendo a ser muitos ao mesmo tempo. Muitos centros, muitas lealdades, muitas verdades oficiais. Galério, o homem que acreditava que o medo podia substituir a convicção, começa a descobrir que o medo, quando espalhado demais, não cimenta. Ele racha. Ele faz cada um procurar seu próprio abrigo. E, quando cada um procura seu abrigo, o Estado deixa de ser casa comum e vira tempestade permanente. O selo imperial ainda existe. A cera ainda recebe a marca. Mas a mão que segura o selo já treme. Não só pela doença, mas pelo mundo que se move rápido demais para ser carimbado. A mão que segura o selo já treme. E quando a mão treme, a cera não perdoa. A marca sai torta. O contorno falha. A autoridade parece menos nítida. Galério sempre viveu de contornos nítidos. Ordem e desordem. Lealdade e traição. Sacrifício aos deuses e obstinação criminosa. Um soldado de fronteira aprende cedo a odiar a zona cinzenta, porque na zona cinzenta mora a emboscada. Só que agora a emboscada é interna, e é lenta. O Oriente, que durante anos foi o espaço onde Galério se sentia mais à vontade. Quartéis, estradas militares, cidades administrativas, como Sirmium, Tessalônica, Nicomédia, vira o palco de uma outra guerra, sem lanças e sem clarins. A guerra do cansaço. Mensageiros chegam com relatórios sobre prisões lotadas, sobre propriedades confiscadas que precisam ser administradas, sobre magistrados que pedem instruções porque a lei é clara no pergaminho, mas confusa na rua, sobre comunidades cristãs que, mesmo feridas, continuam existindo como água que encontra frestas. E, ao mesmo tempo, chegam relatórios sobre o que realmente ameaça um imperador. Tropas, movimentos, juramentos. A cada mês, a cada estação, a cada mudança de vento no Danúbio, alguém testa a fronteira. A cada boato vindo do Ocidente, alguém calcula se vale a pena mudar de lado. O império, que deveria ser uma máquina, funciona como um mercado nervoso. Todo mundo compra e vende lealdade, e o preço muda a cada notícia. Galério sente isso no corpo antes de sentir na política. Porque a doença não é só dor, é humilhação. Um homem que passou a vida impondo disciplina aos outros se vê dependente de médicos, de servos, de remédios que cheiram a vinagre. E resina, de cataplasmas, de banhos, de dietas, de rezas. A corte, que sempre foi teatro de poder, vira também teatro de fragilidade. E fragilidade, em Roma, é um convite. As fontes cristãs, quando descrevem o fim de Galério, fazem questão de pintar um quadro quase apocalíptico. Um corpo apodrecendo, um perseguidor consumido por vermes. Um castigo que prova a justiça divina. Lactâncio, que escreve com raiva e com memória fresca, não economiza tinta. Eusébio, mais contido, ainda assim deixa claro o sentido moral. Mas por trás da moralização há um fato político. Galério está morrendo. E todo mundo sabe. Quando um imperador está morrendo, o império começa a se repartir antes mesmo do funeral. Generais olham para seus próprios homens, governadores olham para suas próprias cidades, colegas de trono olham para seus próprios mapas. E no caso de Galério, há um detalhe que torna tudo mais perigoso. Ele não é o fundador de uma dinastia. Ele não tem um filho adulto, incontestável, com legiões prontas para jurar. Ele tem um sistema em ruínas e aliados que são, ao mesmo tempo, rivais. Licínio, o homem que Galério elevou em Carnunto, está ali, no tabuleiro, como peça que deveria obedecer ao jogador. Mas peças em Roma aprendem a se mover sozinhas.
Licínio governa partes do Danúbio e dos Balcãs, uma zona de passagem, de exércitos, de impostos, de recrutamento. Ele precisa de estabilidade para existir. E estabilidade, naquele momento, é uma mercadoria rara. Maximino Daia, por sua vez, governa o Oriente mais oriental, Síria, Palestina, Egito. E governa com fome de reconhecimento. Ele quer ser mais do que César. Quer ser Augusto sem a sombra de ninguém. E para isso, ele precisa de uma imagem. O restaurador dos deuses, o homem que não cede, o imperador que não negocia com superstição. A perseguição, para Maximino, não é só política religiosa. É propaganda. É uma forma de dizer: eu sou o verdadeiro herdeiro da disciplina tetrárquica. E no Ocidente, como um trovão distante que às vezes parece mais perto, estão Constantino e Maxêncio. Constantino, com seu pragmatismo frio, sua habilidade de parecer legítimo sem se ajoelhar. Maxêncio, agarrado a Roma como a um amuleto, usando a cidade como escudo e como símbolo. Dois homens que não pediram permissão para existir. Nesse cenário, a perseguição aos cristãos deixa de ser uma campanha de restauração e vira um luxo estratégico. Porque perseguir custa. Custa tempo de magistrados. Custa soldados desviados de tarefas militares para escoltar prisioneiros, para vigiar tribunais, para executar sentenças. Custa dinheiro, porque confiscar bens não é simplesmente pegar e pronto. É registrar, é administrar, é redistribuir, é lidar com herdeiros. Com disputas, com corrupção, custa paz social. Porque cada prisão pública cria murmúrio. Cada execução cria memória. Cada igreja demolida cria um vazio que vira ponto de encontro clandestino. E custa algo ainda mais precioso: previsibilidade. Um império em guerra civil precisa que as cidades paguem impostos sem drama, que os portos funcionem, que os celeiros encham, que os artesãos trabalhem, que as estradas estejam seguras. Precisa que as pessoas tenham medo do Estado, sim, mas também que acreditem que o Estado é o único jogo possível. A perseguição, ao transformar uma parte crescente da população em alvo, cria um segundo jogo. O jogo da sobrevivência paralela. Redes de ajuda mútua. Mensageiros discretos. Casas que viram locais de reunião. Um mundo subterrâneo que aprende a existir sem o Estado. E isso, para um romano, é quase impensável. Galério, que sempre acreditou que a lei cria realidade, começa a encarar uma realidade que cria sua própria lei. Há um momento em que a política deixa de ser ideologia e vira contabilidade. Quantos homens posso recrutar? Quantos posso pagar? Quantas cidades posso manter leais? Quantas frentes posso sustentar? E, sobretudo, quantos inimigos internos eu posso me dar ao luxo de fabricar? A doença encurta o horizonte. O que antes era vamos insistir até vencer, vira vamos parar de sangrar onde não há vitória. Não é conversão, é cálculo, é urgência. E então, em Nicomédia, cidade de palácios, de portos, de oficinas, de burocratas que vivem de copiar e selar documentos, nasce um texto que parece simples, mas é uma guinada. O Édito de Tolerância de 311. Publicado em nome de Galério e também associado aos outros Augustos do momento, porque até para recuar é preciso parecer colegiado. O gesto é o mesmo de sempre. A caneta, o pergaminho, o selo na cera, só que agora o selo não ordena destruir igrejas. Ele ordena parar. O texto, preservado por autores cristãos, tem uma frieza administrativa que diz muito sobre o homem que o assina. Não há poesia. Não há abraço. A justificativa. Há uma tentativa de salvar a face. Galério não escreve erramos. Ele escreve algo como: tentamos trazer os cristãos de volta às práticas antigas, mas muitos persistiram. E como eles não voltaram, e como a ordem pública importa, concedemos que possam existir, desde que não perturbem a disciplina e que rezem ao seu Deus pela saúde do imperador e do Estado. Rezem por nós. É isso. O perseguidor agora pede oração. E esse detalhe é quase insuportável de tão romano. Porque não é um pedido humilde. É uma exigência disfarçada. O Estado concede espaço, mas cobra em troca um serviço: interceder pelo bem comum. O cristianismo é tolerado não como verdade, mas como utilidade. Como ferramenta de pacificação? Como forma de reduzir atrito? O edito reconhece, implicitamente, o fracasso da perseguição, reconhece que a coerção não produziu unanimidade. Reconhece que, apesar de prisões, torturas, confisco, morte, a comunidade cristã não desapareceu. E mais, reconhece que o Estado precisa dela quieta, previsível, integrada, ou pelo menos não hostil. O selo imperial na cera, que antes transformava a violência em lei,
agora transforma recuo em lei. E isso, para um homem como Galério, é uma derrota cuidadosamente embrulhada. Mas derrotas, quando bem embrulhadas, podem virar legado. O impacto imediato do Edito de 311 não é um paraíso. Não é o fim de toda hostilidade. É o fim oficial da grande perseguição como política central do Estado. Na prática, a aplicação varia. Em algumas cidades, governadores respiram aliviados. Menos trabalho, menos tumulto, menos risco de incendiar a própria base fiscal. Em outras, especialmente onde Maximino Daia tem influência e onde sua política pessoal é mais agressiva, a tolerância é recebida com dentes cerrados, porque Maximino não quer ser o homem que cede. Ele quer ser o homem que manda. E aí aparece a ironia cruel. O edito que deveria pacificar também expõe a fragmentação do poder. Se o Estado fosse um só, a tolerância seria uniforme. Mas o Estado já não é um só. É um mosaico de cortes, de exércitos, de ambições. O selo de Galério ainda pesa, mas já não pesa igual em toda parte. Mesmo assim, para os cristãos, o texto é uma brecha histórica. Uma brecha legal. Uma frase que pode ser citada diante de um magistrado. Um pergaminho que pode ser copiado e levado de cidade em cidade. Uma prova de que o próprio imperador reconheceu o direito, ainda que condicionado, de existir. E num mundo em que a lei é arma, isso é uma arma nova. A vida cotidiana começa a mudar de forma quase imperceptível. Não de um dia para o outro, mas como muda o ar quando uma tempestade passa. Ainda há lama, ainda há árvores quebradas, mas a pressão diminui. Pessoas saem de esconderijos. Comunidades tentam recuperar lugares de reunião. Bispos, que durante anos viveram entre prisões e exílios, voltam a aparecer em público com mais frequência. Há disputas internas também, porque perseguição sempre cria feridas. Quem cedeu? Quem resistiu? Quem entregou livros? Quem comprou certificados? A tolerância não apaga essas cicatrizes. Ela apenas permite que sejam discutidas sem o som constante de passos de soldados na porta. E Galério? Galério está no fim. A imagem do imperador doente, cercado por médicos e por secretários, é a imagem de um poder que tenta se organizar enquanto desmorona. Ele precisa deixar o Oriente em condições minimamente governáveis. Precisa garantir que Licínio não seja engolido por Maximino Daia. Precisa evitar que a morte dele vire sinal verde para uma corrida desenfreada por territórios. E, ao mesmo tempo, precisa lidar com a própria dor, com a própria decomposição, com o fato de que o corpo, esse corpo que carregou, a armadura, que marchou, que comandou, agora é um campo de batalha perdido. O edito, nesse sentido, é também um testamento político, não no sentido sentimental, mas no sentido prático. Reduzir uma frente de conflito antes de desaparecer. Se os cristãos deixam de ser inimigo oficial, sobra mais energia para lidar com inimigos que têm legiões. Sobra mais espaço para negociar lealdades. Sobra menos motivo para revoltas locais. É uma tentativa de limpar o tabuleiro antes que a mão largue as peças. Em maio de 311, Galério morre. E a morte dele não é apenas a morte de um homem. É a morte de uma possibilidade. A possibilidade de que a tetrarquia, mesmo ferida, ainda pudesse ser consertada por alguém que acreditava nela com fanatismo administrativo. Com Galério, some o último grande defensor do desenho original de Diocleciano, que ainda tinha força para impor nomeações e exigir obediência. O vácuo no Oriente é imediato. Licínio e Maximino Daia se olham como predadores que agora não precisam mais fingir que caçam juntos. Territórios são disputados? Cidades calculam para quem enviar embaixadas. Tropas são movidas. O Edito de Tolerância, recém-publicado, entra nesse turbilhão como um documento que alguns respeitam e outros contornam. Maximino Daia, em particular, tenta reverter o espírito do recuo sem revogar formalmente o texto. Porque revogar seria admitir que o selo de Galério não vale nada. Então ele faz o que políticos fazem quando não podem negar a lei. Ele a esvazia, incentiva petições espontâneas de cidades pedindo restrições aos cristãos, apoia medidas locais, permite pressões indiretas. A tolerância existe no pergaminho, mas na rua ela pode ser estreita, sufocante, e ainda assim, algo já mudou para sempre. Porque o Estado romano, pela primeira vez em escala imperial, reconheceu que a perseguição falhou e que a coexistência é possível. Mesmo que por conveniência, o gesto de Galério abre uma porta que não fecha com facilidade. A partir dali, a discussão deixa de ser devemos exterminar e passa a ser como administrar. E administrar é o verbo favorito de Roma. O selo imperial na cera continua sendo o símbolo. Só que agora ele carrega uma ambiguidade que antes não carregava.
O mesmo instrumento que autorizou a destruição de escrituras e a prisão de clérigos, agora autoriza a reunião e a oração. A mesma mão, ou pelo menos a mesma instituição, que exigiu sacrifício aos deuses, agora aceita que alguém se recuse, desde que não cause desordem. E isso prepara o terreno para o que vem logo depois, quando outros homens, mais jovens, mais saudáveis, com ambições mais claras, vão perceber que a religião pode ser não apenas problema a ser contido, mas ferramenta a ser usada. Galério não vive para ver a virada completa. Ele morre no limiar, como alguém que, tentando salvar um edifício com martelo e pregos, acaba assinando a autorização para abrir uma janela. E a janela muda a casa inteira. No fim, a biografia de Galério fica marcada por esse contraste quase cruel. O soldado que acreditou que a unidade se impõe pela força, o imperador que apostou na perseguição como cimento, e o homem doente que, diante do colapso político e do próprio corpo, escolhe a pacificação como o último ato de governo. Não é redenção, é sobrevivência do que ainda pode ser salvo. E o selo, descendo na cera, faz um som imaginário que atravessa séculos. Um estalo pequeno, burocrático, quase banal. Mas é esse estalo que encerra oficialmente a maior perseguição aos cristãos do mundo romano. Um estalo. E logo depois, silêncio. O silêncio de um imperador que já não respira. E o silêncio, ainda mais perigoso, de um império que precisa decidir quem manda quando o carimbo cai da mão.